E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Passei um pouquinho de raiva, apanhei para a tecnologia, mas cá estamos para a gente conversar sobre as questões do Cruzeiro nesta quinta-feira, véspera de Cruzeiro e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar das questões de time, de jogo, até porque até o momento que eu olhei aqui não saiu a lista de relacionados do Cruzeiro e nem sabemos se sairá, né? Mas algumas questões que vale a pena a gente ponderar aí antes, né, de falar sobre o jogo, é que o Pedro Lourenço, né, dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, né, nosso parça aí, pai Pedro dos supermercados BH, ele falou um negócio muito interessante hoje, que é a respeito de uma cobrança que o Cruzeiro está fazendo, e ele tornou esta cobrança pública ao Internacional, por dívidas do Colorado referentes a dois jogadores, Wesley e Maurício, tá? Inclusive essa matéria saiu, né? Eu vi essa matéria no Globo Esporte, mas o Pedrinho falou isso numa entrevista ao pessoal da Rádio Itatiaia, tá? Mas abre aspas para Pedro Lourenço. Vamos entrar na justiça. O Inter nos deve um valor de 7 milhões de reais. E ainda deve pelo Maurício. Eles não pagam ninguém. E eu estou pagando o Wesley para o Palmeiras, disse Pedro em entrevista para a Rádio Tatiaia. Aí você fala assim, mas que rolo é esse? Como assim? Eu estou pagando o Wesley para o Palmeiras e o Inter não me paga? Ô, gente, vamos apenas fazer uma breve retrospectiva de que negociação foi essa, né? O atacante Wesley, que fez uma temporada horrorosa pelo Cruzeiro em 2023, passou por aqui sem deixar nenhuma saudade. O Wesley tinha sido adquirido pelo Cruzeiro por um valor de aproximadamente 3 milhões de euros, junto ao Palmeiras, né? O Cruzeiro faria esse pagamento parcelado, estava fazendo, né? E aí, o Cruzeiro não queria mais contar com o Wesley, que aqui pelo Cruzeiro jogou 42 vezes, marcando 4 gols e dando 2 assistências, né? E perdendo ali o que? Umas 20 chances claras de gol, por aí, né? A gente pode colocar dessa forma. Mas o Wesley é um caso de antipatia mútua, né? Nem ele gostou do Cruzeiro, nem a gente gostou dele. Então o Wesley apareceu ali em janeiro a possibilidade dele ir para o Internacional, e o Internacional meio que comprou ele para o Cruzeiro, comprou ele junto ao Cruzeiro pelo valor que o Cruzeiro devia ao Palmeiras, tá? Era um valor de aproximadamente 2 milhões de euros, então o Cruzeiro, de certa forma, aceitou ficar com esse prejuízo de 1 milhão de euros pela negociação do Wesley. E no final das contas, foi uma contenção de danos, né? Você faz uma aposta num jogador ali que, pô, uma das grandes contratações do Cruzeiro pro ano passado. O cara vai uma merda, foi péssimo. Tipo, aparece outro clube querendo, você fala assim, leva, só leva. Eu vou perder um dinheirinho aqui, vou. Mas se ele ficar aqui, eu perco mais dinheiro, ainda perco na relação aqui com a torcida. Enfim, e aí o Wesley seguiu para o Internacional, onde tem feito uma boa temporada, tá? Vamos destacar isso. 40 jogos do Wesley pelo Inter, ele tem 9 gols marcados e 2 assistências, tá? 11 participações em gol, não é nada espetacular, mas ele tá fazendo aí um bom campeonato brasileiro. A gente pode falar dessa forma, né? O Wesley, que no Brasileirão tem 25 jogos, 7 gols e 1 assistência. Tá bem, o Wesley lá no Internacional. Mas o que acontece? O Inter não tá pagando. Não tá pagando, né? As parcelas aí que tinham sido assumidas com o Cruzeiro não está pagando. Então o Cruzeiro está pagando o Palmeiras, que era o compromisso que o Cruzeiro tinha assumido originalmente, e o compromisso do Internacional de pagar o Wesley ao Cruzeiro não está sendo cumprido, tá? E eu lembro que o Cruzeiro até cogitou, né? Tipo assim, pô, não tem como passar a dívida que a gente tem com o Palmeiras para o Inter, e aí o Inter paga direto para o Palmeiras falou, não, eu não quero me meter nessa aí, não. Eu tenho uma negociação com você tem que me pagar. Se você está vendendo para o Inter, foda-se o seu, você que cobra do Inter, tá? Justamente porque o Internacional vive uma situação financeira delicada, não que o Cruzeiro não viva, né? Mas o Internacional, ele meteu o louco, né? Lá no início da temporada, contratando vários jogadores caros, inclusive, tá brigando numa região da tabela parecida com a nossa, mas o Internacional pegou o dinheiro lá do adiantamento da Liga Forte União, socou em jogador, gastou para contratar um monte de jogadores, alguns bondes, inclusive, né? O Alário, que tinha muita gente querendo aqui no Cruzeiro, Borré, mas enfim, gastaram para caramba, contrataram jogadores caros, recebendo salários altíssimos, e tá lá essa galera toda no Colorado, tá? E aí o Inter não tá pagando. Foda-se, não tá pagando. E aí o Pedro falou nessa entrevista aí, Itatiaia, então, que vai entrar com uma ação ali na CNRD, né? Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar esse débito.
E eu achei interessante a gente falar sobre isso, primeiramente porque quando era o Cruzeiro na posição de mal pagador, quando o Cruzeiro não estava cumprindo com as suas obrigações, e isso aconteceu bastante, né, a partir ali de 2019, aquela gestão Wagner barra Itaíri, nos últimos anos também, a gestão Sérgio, enfim. Naquele período ali, ninguém teve dó, né? Ninguém teve dó. Ninguém olhou e falou assim: nossa, roubaram o Cruzeiro, olha, o clube tá todo ferrado, rebaixado, né? Não, que isso. Vamos dar uma segurada aqui. Não, era escárnio público, né? Era todo mundo querendo tirar uma casquinha, humilhação, zoação, palhaçada, outros clubes, imprensa e tudo mais. Então agora, eu acho que qualquer oportunidade que o Cruzeiro tiver, qualquer clube, fornecedor, qualquer um que tiver atrasado um dia com o Cruzeiro, tem que esculachar, tem que cobrar mesmo, tem que fazer isso que o Pedrinho fez. Tem que falar que, ó, esse aqui, ó, não paga ninguém, nós vamos entrar na justiça. Caloteiros, tem que apontar dedo, tem que criticar, tem que fazer pior do que fizeram com a gente, tá? Porque nesse tipo de coisa aqui, quando a gente estava por baixo, todo mundo viu, né? Ih, o cachorro não, né? A raposa tá abatida ali, quase morta. Vamos lá dar uns bicudos, não foi? Então agora, qualquer oportunidade que tiver, o Cruzeiro tem que fazer a mesma coisa. Acho que o Pedrinho está muito certo em fazer essa cobrança pública, fazer cobrança judicial, executa dívida, penhora bem, que se foda para lá o Inter e qualquer outro clube. Não está honrando com os compromissos com o Cruzeiro, a gente tem que cobrar, porque quando era com a gente, e nós sabemos que o nosso clube fez isso bastante, por péssimas administrações e outras corruptas, né? Mas quando acontecer agora com o Inter, mas teve o negócio da enchente. Não, o negócio da enchente foi um problema muito grave com o Inter, com o Grêmio, com o povo gaúcho, né? Vamos entender isso, tá? A gente não tem que ter dó de clube, não. A gente tem que ter dó das pessoas que de fato sofreram. O clube de futebol é rico pra caralho pra gente ter pena, tá? Então, meus amigos, naquela época ali, mas foi o negócio. Não foi o negócio da enchente que fez o Inter ficar endividado. O Inter recebeu 200 milhões, foi lá e torrou o dinheiro. Torrou o dinheiro. Se quisesse ter organizado a dívida, teria organizado. Mas fez o quê? Torrou em jogador. Então, agora que não está pagando as contas, tem que ser cobrado sim. Sabe por quê? O povo não fala tanto em doping financeiro? Isso é um doping financeiro. Por que, que o pessoal só fala quando era o Cruzeiro? Vocês lembram que vieram com aquela palhaçada, inclusive, de querer tirar título de Copa do Brasil do Cruzeiro? Ah, porque o Cruzeiro não está pagando em 2019, então agora tem que tirar o título da Copa do Brasil de 17 e 18. Isso não faz nem sentido, sabe? Mas a imprensa fez isso. Então cadê agora? Cadê agora o pessoal aí falando do Colorado, Colorado querido, que é um clube que eu até gosto, inclusive, né? Mas não tá pagando o Cruzeiro, não tá honrando com o compromisso, tem que esculachar, tá? E acho que o Pedrinho tem que cobrar. Fez ele muito bem. Por isso que eu coloquei esta thumbnail de Pedrinho no papel de seu Barriga e Inter com o papel de seu Madruga e a clássica pague o aluguel. No caso, o aluguel do craque Wesley, tá? Meu Deus do céu, né? Enfim, não tá pagando, mas o Wesley tá lá no Inter, vai seguir por lá, entrando com essa ação na justiça, demora, né? Só lembrar, por exemplo, o caso do Fred, que ficou anos na CNRD, o caso do Vitor Roque, que está na CNRD desde 2021 e até hoje não tem uma resolução. Então, esse do Wesley, se o Internacional não apanhar a vergonha na cara, digamos assim, né, e não começar a pagar aí o que deve, é um negócio que vai se arrastar também, tá? Então, essa é a tendência, infelizmente. E nós estamos vendo o Corinthians sendo um clube que não está pagando, né, não está nem aí, está sendo vítima, e vítima não, né? Meio vítima, meio causador desse problema, porque afinal o colégio eleitoral ali é todo composto por aquela galera. É tipo o caso do Cruzeiro, né? A gente coloca como vítima, mas no final das contas permitiram que as pessoas tomassem o poder. Por isso que é uma situação complexa. Mas a gente está vendo o Corinthians protagonizando esse tipo de coisa, não paga ninguém, não está nem aí, continua contratando jogador, inclusive o jogador mais caro do futebol brasileiro, né? O Memphis Depay. E isso aí virou bagunça, galera. O São Paulo tá todo endividado, o Inter tá nessa, o Santos, que agora tá na Série B, também fez algo parecido. Nosso rival, Atlético Mineiro, comprou o Daverson e não pagou o Cuiabá, né? O Cuiabá que cobrou o próprio Corinthians pelo Ranielli. Futebol brasileiro, ele finge que vai para frente, mas ele só vai para trás, né? No final das contas, os problemas que a gente tem hoje são das coisas mais elementares aí que os clubes não estão pagando e seguem oferecendo salários absurdos e tudo mais. Ninguém fura essa bolha, né, do futebol brasileiro,
que gasta cada vez mais em jogadores cada vez mais mequetrefes, né? Mas aí são outros problemas que a gente pode discutir também, tá? Peço a vocês aqui, vi até a mensagem do César Santos aqui, like, povo. Peço que vocês deixem o joinha aí, tá? Deixa o likezinho aí para nós, fazendo favor. E o João Paulo Godoy pergunta aqui: o Cruzeiro não poderia acionar a FIFA? Ô, João Paulo, poder pode, mas me parece, tá? Eu até precisaria ver isso com um advogado, mas me parece que em transações de futebol brasileiro, né, do futebol nacional, o foro que você procura é esse CNRD, entendeu? A Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Os clubes buscam a FIFA quando se trata de uma transferência internacional, né? Enfim, a questão das regras, as punições, a lógica é mais ou menos a mesma, tá? A CNRD tem essa possibilidade de punir, assim como a FIFA puniu o Cruzeiro lá em 2020, por exemplo, pelo não pagamento do volante Denilson, tá? Mas nesse caso, como é uma transferência nacional, aí você não entra com uma ação na FIFA, você entra com uma ação nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é vinculada à CBF, tá? Porque são dois clubes aqui de dentro do Brasil mesmo, tá bom? É isso, gente. Então, tá rolando aí essa cobrança do Pedrinho. Gostei da postura, gostei da cobrança. Espero que o Internacional se vire agora para pagar o boleto. Pague o aluguel, meu querido. Sobre o jogo de amanhã, Cruzeiro e Bahia, tá? Algumas questões que eu gostaria de abordar com vocês. Eu até coloquei a fotinha do William e do Marlon, que eu gostaria de traçar com os senhores uns paralelos interessantes, tá? Mas o Cruzeiro não divulgou nenhuma nova parcial de público, tá? Para esse jogo entre Cruzeiro e Bahia. A parcial mais recente que a gente tem é de 25 mil, o que me deixa preocupado, né? Porque, pô, é um jogo grande, é um duelo, um confronto direto na tabela. Se o Cruzeiro ganhar do Bahia, passa eles na tabela de classificação, inclusive, né? E o engajamento está realmente muito baixo. Consigo entender que a galera tá preferindo o jogo contra o Lanús, né? O jogo contra o Lanús na quarta-feira que vem, que já tem mais de 40 mil ingressos vendidos, foi a parcial mais recente que o Cruzeiro colocou em suas redes sociais. Mas assim, Cruzeiro e Bahia é um grande jogo, gente. Esse jogo de amanhã é um jogo importante. E é um jogo difícil, tá? O Bahia é um time bom, é um time de boa qualidade. Então o Cruzeiro vai ter que suar o bigode aí para conseguir essa vitória, né? Assim, essa consequente ultrapassagem na tabela de classificação. É campeonato brasileiro, eu sei que o mata-mata acaba sendo mais atraente para muitos torcedores, mas menos de 30 mil num jogo como esse é um público que eu considero bem frustrante, tá? Espero que dê uma melhorada aí, sei lá, bateu pelo menos uns 35 mil aí, mas eu sinceramente acho que é um contrassenso, né? Você olha assim, pô, o Cruzeiro teve um momento bem avacalhado aí há algumas semanas, né? E a torcida estava se mostrando mais presente, e agora que a gente teve essa pausa com o Fernando Diniz, o futebol tá voltando, é uma reta final, uma véspera de jogo sul-americano, a torcida meio que deu uma murchada, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Acho que tem a ver com a sequência ruim de resultados, sim. Entendo a questão financeira, o ingresso não é barato mesmo, né? Embora para o jogo contra o Lanús seja até mais caro e tem muito mais gente procurando. Sei que é caro ir ao estádio, sei que sexta-feira à noite às vezes é um pouquinho complicado para algumas pessoas, né? Para quem trabalha no sábado de manhã, por exemplo, acaba não sendo o ideal, mas esperava um pouco mais, tá? Esperava um pouco mais pelo tamanho da torcida do Cruzeiro. Nós estamos falando de uma torcida de mais de 10 milhões de pessoas, né? E tem muita gente aqui que poderia ir no jogo e não vai de preguiça mesmo, tá? Eu conheço, inclusive, uma boa quantidade de pessoas, vai no jogo, não. Sexta-feira, né? Não sei o quê. Porra! Ou no jogo, caralho. É Cruzeiro. Uai. Não. Eu tô falando pro preguiçoso, viu, gente? Eu não tô falando para quem não tem dinheiro. Tô falando aqui para quem tem dinheiro, tem condição e fica de preguicinha de ir no estádio, tá? Parece que esqueceu do privilégio que é a gente poder acompanhar o nosso jogo de perto para quem mora, né, em Belo Horizonte, região metropolitana. Tem muita galera que eu sei que mora aí no interior, em outros estados, até em outros países, que adoraria ter essa possibilidade, não tem, né? E tem muita gente que está aqui perto e não valoriza isso, tá? É para esse torcedor que eu estou fazendo este pequeno disclaimer aqui, tá? Enfim, gente, o que eu gostaria de falar sobre os laterais do Cruzeiro, o William e o Marlon? É que assim, quando fechamos, né, a temporada 2023, eu acho que todos tínhamos assim, ó, o Cruzeiro fez uma temporada de merda, brigou contra o rebaixamento, mas pelo menos a gente tem dois laterais foda, né? O Marlon fez um ótimo ano, o William fez um bom ano também. Eu acho até que o Marlon fechou 2023 um pouquinho melhor que o William, né? O Marlon
o principal desarmador do Campeonato Brasileiro e tudo mais, os dois muito bem cotados, e lá no início do ano, a diretoria do Cruzeiro conseguiu renovar com os dois, né? Renovou com o William, 3 anos de contrato, pouquinho depois teve especulação do Marlon e outros clubes, renovou com o Marlon também. E eles são muito amigos, né? Muito próximos, têm uma relação muito boa, são os laterais titulares do Cruzeiro. E nessa temporada a gente viu, eu diria que movimentos inversamente proporcionais dos dois. O William começou a ter um destaque maior no time do Cruzeiro em relação à temporada passada, começou a brilhar mais, inclusive na parte ofensiva, né? Ele é o lateral do futebol brasileiro com maior participação em gols, né? O William tá com 5 gols e 10 assistências, são 15 participações em gol. Aí você me pergunta, quem tem mais que isso no Cruzeiro, Emerson? É só o Matheus Pereira, tá? Só o Matheus Pereira tem mais participações em gol do que o William, tá? Nenhum outro atacante, ponta, enfim. Ah, mas o William bate pênalti. Tá, o William bateu 3 pênaltis, né? 3 ou 4 pênaltis, enfim. Mas são poucos pênaltis, né? E muitas assistências, que eu acho que é algo que até vale mais nesse caso aí do que as cobranças de pênalti, as assistências, as chances criadas. E o William é quem mais jogou, né? 49 partidas no ano. O Marlon, por sua vez, está vivendo uma temporada oscilante, né? Ele jogou 42 vezes, foi titular na maior parte do ano, mas o que mais chamou a atenção do Marlon nessa temporada? As expulsões, né, que prejudicaram o Cruzeiro em algumas partidas-chave. Uma delas contra o Bahia, que será o adversário de amanhã, né? O Marlon é expulso no jogo em Salvador quando a partida está 1-1, o jogo acaba Bahia 4, Cruzeiro 1. Isso assim é inegável que afetou muito, que o Cruzeiro não lidou bem, né, com a necessidade de jogar com um homem menos. O Marlon teve episódio de reclamar na imprensa quando perdeu a posição para o Kaique, né? E o Fernando Seabra acabou promovendo o retorno do Marlon ao time, que hoje eu acho que foi um erro, tá? Nada contra o Marlon, mas naquele momento o Kaique não merecia sair do time, né? E quando a gente olha para os 3 últimos jogos, desde a chegada do Fernando Diniz, a gente teve um movimento oposto. Por quê? O William estava indo muito bem, convocado para a seleção, inclusive. Foi lá para a seleção na data FIFA anterior, né? Sem ser essa agora que o Matheus foi, na do mês passado, na de setembro. O William foi para a seleção. Perdeu muitas sessões de treinamento lá na seleção, não jogou, voltou e fez uns jogos um pouco abaixo. Os 3 jogos do Diniz até aqui, o William não brilhou em nenhum. O Marlon, por sua vez, que vinha meio merda, né? Com o Diniz, na estreia já deu uma assistência para o gol de cabeça do Caio Jorge contra o Libertar. E depois fez 2 jogos corretos, né? Assim, o Marlon, eu diria que ele está num viés de alta e o William veio num viés de baixa. E o que eu coloquei aí? Porque, para mim, são 2 jogadores muito determinantes na forma do Cruzeiro jogar e na possibilidade do Cruzeiro ter sucesso ou não nessa temporada, tá? Eu acho que se chegar dezembro e a gente estiver feliz da vida com o Cruzeiro de volta à Libertadores e com o título de Sul-Americana, provavelmente vai passar por grandes atuações desses jogadores, tá? Eu não vejo o Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana sem ter uma boa participação do William, por exemplo. Se o William jogar mal, o Cruzeiro vai ser campeão? Acho difícil. O mesmo a gente pode se aplicar ao Matheus Pereira, por exemplo, que eu acho que também é outro jogador muito determinante no Cruzeiro. Mas eu acho que esses laterais, eles são referências para os outros jogadores também, por já serem remanescentes da última temporada, por já terem uma certa casca ali, eles são caras muito importantes para nortear a postura, sabe, dos outros jogadores do Cruzeiro também. E como a gente está com dificuldade nas pontas, os laterais se tornam ainda mais importantes na fase de construção, né, de criação, de construir uma jogada mesmo pelas beiradas do campo, coisa que o Cruzeiro não tem feito muito nessa temporada, tá? Então, assim, os dois devem ser titulares amanhã, pelo menos essa é a tendência, eles são titulares na cabeça do Fernando Diniz, né? E conto muito com essa dupla, tá? O Marlon até respondeu lá a provocação do goleiro do Lanús, né? Que falou aquele negócio lá que estão destinados a ganhar, e achei que a resposta do Marlon foi correta, né? Cada um fala o que acha que tem que falar para a sua torcida, para o seu povo, tá tudo certo, né? Não tem por que a gente ficar problematizando demais isso, é entrar em campo, jogar a bola e fazer e impor, né? O Cruzeiro tem um orçamento muito maior que o do Lanús, por exemplo. É impor essa qualidade teórica na prática, mostrar dentro de campo que a gente é melhor que os caras, ganhar deles e garantir essa classificação, tá bom? Sobre o time de amanhã, meus amigos, não temos a lista de relacionados, tá? Não tem até agora a lista de relacionados. O que a gente pode projetar, imaginar do que o Cruzeiro vai ter aí no time? A formação
é uma dúvida, né? O Matheus Henrique está fora, lesionado. Quem que vai ser o outro volante ali? O Wallace ou o Peralta? Não sei. Um dos dois, tá? É o Wallace e Peralta são os mais cotados a fazer o papel de volante ao lado do Lucas Romero. O Matheus Pereira é o meio atacante central. Lautaro Dias não deve ir para o jogo, né? Ele segue como dúvida, pelo que foi informado pelo clube. E aí os mais cotados a jogar pelas pontas seriam Barreal, né? Talvez na esquerda, e Gabriel Veron na direita. Ou o Diniz surpreende, de certa forma, e coloca o Tevez, que é o jogador com características mais próximas ao Lautaro Dias, né? O Tevez na ponta direita e o Gabriel Verón na ponta esquerda. Isso também é uma possibilidade. No comando de ataque, joga Caio Jorge. A defesa deve ser aquela mesma dos últimos jogos, né? Zé Ivaldo e Vidalba, laterais William Marlon, goleiro Cássio, tá? Mas falta um pouco mais de conteúdo, né? De coisas concretas para a gente falar sobre esse time do Cruzeiro que vai enfrentar o Bahia, mas a expectativa é que a gente consiga fazer um grande jogo, se impor em campo, afinal o Cruzeiro é o dono da casa e precisa mostrar desde o primeiro minuto que está entrando em campo para ganhar, tá? E aí a gente fala amanhã no pré-jogo, né? Assim que tiver mais informações, a gente fala sobre esse provável 11 e faz também aquele cara a cara comparando as prováveis escalações de Cruzeiro e de Bahia, beleza? O Josefer do Sub-20 deve ser relacionado para o jogo. Não imagino que ele seja titular, mas deve ser uma opção de banco, né? Já que ele não participou do jogo do Sub-20 de ontem, assim como o Tevez, né? Que também não foi relacionado para o jogo do Sub-20. Cruzeiro ganhou por 2-1 do Cuiabá, gols de Juan Índio e Guimeira, mas isso a gente falou no finalzinho da live de ontem. Acaba entrando na discussão naturalmente.